Aí o Felipe me olhou assim nos olhos, bem direto, como quem não está entendendo, com aquela pureza da criança, ele tinha 4 anos, né? E falou assim: qual é o problema que está acontecendo, pai? Se você perder esse trem, você pega o próximo. Oi, Barack, tudo bem? How are you, my friend? Tá só curtindo a aposentadoria, né? É, muito bom, tô sabendo. Você é o cara, você é o cara. Aham. Aqui tudo bem, tranquilo. Não, só o seguinte, eu tô com um desafio do tamanho do mundo, né, cara? Não. Eu tenho que fazer um vídeo, tenho que passar uma mensagem. E assim, um negócio curto, direto, bem humorado, assim, de forma bastante clara para a pessoa que estiver assistindo, né? E que no fim deixe uma mensagem que, se ela esquecer todo o resto que ela viu no vídeo, aquilo fique gravado na cabeça dela para sempre, né? É um baita desafio, eu sei. Parece aquela história que eu te falei isso há um tempo atrás, né? Quando eu estava viajando, fui para a Europa, lá para a Itália, para cá dos amigos, isso, daquele casal de amigos sensacional, nossos padrinhos, e que o Felipe e a Luísa eram pequenininhos, a Luísa ia fazer 2 anos, o Felipe tinha uns 4, né? E, olha, tava pegado lá no trabalho, e você lembra, né? Aqui no Brasil não tava fácil, não. E eu tava brigando no trabalho, pô, eu dormia menos de 5 horas por noite, trabalhando 12 horas. Clima terrível, né? Isso, você lembra. E aí o que fizeram? Aí eu sabia que não ia mais ficar naquele lugar, né? Tava meio brigado com a turma. Viajei para lá sem saber como é que ia ser meu futuro. Eu não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer comigo quando eu voltar dali a 20 dias, né? Mas a viagem foi ótima, a gente aproveitou pra caramba, né? Ficamos limpados, fomos a Veneza, Milão. Olha, a viagem foi sensacional, foi assim, uns 15 dias que relaxou, ótimo para eu sair do momento que eu estava, né? Só que aí na volta o negócio começou a pegar, não só porque quando eu chegasse no Brasil as coisas iam estar meio complicadas, né? Você quer atender essa outra? Não? Ah, então tá. Então, não só porque o Brasil que estava meio complicado, mas porque na hora de voltar eu tinha que estar aqui para trabalhar numa segunda e eu peguei um esquema ali de troca de trens e tudo que, olha, tinha tudo para dar errado, né? A gente estava em Londres no final, eu ia sair de Londres no sábado, ia para Paris, chegava no domingo, a gente trocava de trem, pegava um trem para Colônia, e em Colônia eu tinha que pegar um trem para Frankfurt, né? Isso com malas, as crianças, a Claudinha, isso, e o pior é que, assim, a troca de trem de Colônia para Frankfurt só tinha 10 minutos lá na plataforma para trocar. Quer dizer, se tudo desse certo, se nada atrasasse, tudo, já ia ser muito, muito apertado, né? Bom, mas só que as coisas não acontecem como a gente planeja, né? Geralmente as coisas saem um pouquinho dos trilhos. Então eu estava no trem, chegando lá em Colônia, e o trem atrasou. Quer dizer, quando o trem chegou, a gente ia ter 2 minutos para trocar de plataforma. Eu nem sabia onde era essa nova plataforma. Com calor, a gente estava todo encasacado por causa do frio lá fora, então dentro do trem parecia que estava nos 42 graus. Estava muito, 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 muito quente. As crianças já começando a ficar meio incomodadas com tanto casaco, aquele calor. As minhas malas, elas estavam assim num vagão, num compartimento, a uns 200 metros de onde eu estava. E na hora que o trem parou, começou a se formar uma fila, devia ter umas 23 pessoas na minha frente, assim, sabe? Então não dá pra gente se locomover, o relógio correndo contra, todo mundo apavorado, correndo. E o Felipe começou a reclamar, com toda razão, do calor, né? Pô, tá calor e tudo. E eu comecei a sair assim pra estação, já sabendo que ia perder o trem, né? E comecei a fazer a única coisa que eu não devia ter feito, mas era a coisa talvez mais natural para fazer. Eu comecei a praguejar. Então, com ele assim no colo, e falando assim, é terrível, é sempre assim. Como é que eu faço uma bobagem dessa? Como uma passagem que não vai dar para pegar a conexão. Quer dizer, agora como é que eu vou fazer? Não vou conseguir pegar o trem para Frankfurt, não vou pegar o avião de volta para o Brasil, com isso vou chegar atrasado, não vou pegar o trabalho. Pô, é terrível, como é que eu faço isso? Como é que eu perdi esse trem? Aí o Felipe me olhou assim nos olhos, bem direto, como quem não está entendendo, com aquela pureza da criança, ele tinha 4 anos, né? E falou assim, qual é o problema que está acontecendo, pai? Se você perder esse trem, você pega o próximo. E foi aí, nessa hora, que eu tive assim um momento de insight, de revelação, né? Que eu parei, olhei, Barato, e falei, cara, é isso mesmo. E aí eu fiz a única coisa que eu devia ter feito desde o começo dessa história. Eu olhei para o painel das partidas dos trens que tinham assim em cima de mim. E realmente eu tinha perdido aquele trem, mas na próxima hora eu tinha 3 oportunidades, 3 outros trens de fazer essa baldeação de Colônia para Frankfurt, todos eles me deixando em Frankfurt na hora que eu precisava chegar lá para conseguir pegar o meu avião de volta para o Brasil. Foi o que eu fiz. Quer dizer, na simplicidade da criança ali, né, na visão do Felipe, de quem estava totalmente descontaminado do problema, eu vi a solução. Então ali eu tive um momento de revelação. A partir dali eu mudei minha vida. Não é que eu nunca mais tive esses momentos assim de dúvida, de nervosismo e tudo isso aqui, mas ali eu comecei a tentar mudar a minha conduta, a minha forma de expressar.
me posicionar em relação às dificuldades e eu aprendi uma coisa para sempre, quer dizer, sempre existe um próximo trem. É bacana, né, essa história, Barack? Bom, legal, eu sei que você deve estar cheio de coisa para fazer. Ah, vai fazer jet ski, né? Tá legal. Dá um abraço aí, dá um beijo na Michelle, tá? Quem sabe a gente se vê logo. Tá bom. Hã? Essa história que eu te contei? Parece um livro que você leu agora? É? Jura? Quer dizer, contando essa história é como se você estivesse ouvindo eu narrar o resumo do livro? É como se fosse um insight book? Bom, que legal. E que livro foi esse, Barack? Vamos então ao resumo do nosso Insight Book TED Talk Storytelling. A pergunta que você deve se responder sempre que você for fazer uma apresentação de estilo TED é: se o público esquecesse todo o resto, qual seria a lição que ficaria gravada em sua mente ao fim da sua fala? O segredo de um TED Talk lacrador é contar uma história. Histórias são naturais ao ser humano, talvez seja a forma mais antiga de comunicação entre os seres humanos. E as histórias não têm a aparência de uma conferência ou de uma leitura, não é algo pesado, professoral ou chato. Os primeiros segundos são fundamentais na sua fala, é quando a atenção do público vai ser ou não conquistada. Então, você não deve perder tempo dizendo quem é você, apresentando o seu currículo ou agradecendo a presença de todos. Instigue a curiosidade das pessoas que lhe ouvem, invocando memórias. Prenda a atenção das pessoas, conduzindo o público a uma jornada. O que torna uma história irresistível é a existência de um conflito, o bem contra o mal, raiva e perdão, liberdade e opressão. E sem a atenção de um conflito, a curiosidade na sua história se perde e a conexão com o público se esvai. Quem usa muito bem os conflitos é o pessoal de Hollywood e os autores das minisséries que você assiste no Netflix e no Amazon, por exemplo. Eles sabem manobrar muito bem a sua curiosidade até chegar no ápice que eles desejam. Um conflito bem contado põe o ouvinte no lugar do narrador e provoca emoções nele. Conte histórias pessoais. Por vários motivos isso é muito bom. As histórias pessoais são inéditas para quem está ouvindo. E você domina melhor do que ninguém os detalhes da sua própria história. A entrega vai ser muito mais rica do que você repetir histórias que você ouviu, por exemplo, na internet. Uma boa história vai sempre além do assunto. É a imagem mental que você constrói em torno do tema. É preciso, para isso, dar vida aos personagens da sua história, como se as pessoas estivessem assistindo a um filme. Não conte uma história, mostre. Os detalhes sensoriais tornam os personagens vivos. Você deve trabalhar com isso quando fizer uma fala. Estimule os 5 sentidos, porque a nossa memória mistura tais elementos. Por exemplo, quando você se lembra do que comeu ontem, você está misturando todos os seus 5 sentidos, o que você estava sentindo, o cheiro, a visão, o tato, a música que estava tocando. Você se lembra quando você foi pela primeira vez no parque de diversões e andou numa montanha-russa, ainda que isso tenha acontecido há muito tempo atrás. As descrições, por sua vez, não devem ser longas e detalhadas. Você deve cutucar os sentidos do público para criar uma experiência incrível para ele. Seja bastante específico. Isso traz mais credibilidade à sua história do que você ser vago. Por exemplo, em vez de dizer assim, encontrei uma pessoa alta na rua, você deve preferir falar, olha, ele tinha 1,90 m, era um gigante, 3 vezes maior do que qualquer pessoa que tinha conhecido naquela cidade. Positividade é tudo de bom. Mostre que ao fim da história, o personagem da sua história teve um resultado melhor que o estado anterior em que ele se encontrava. E o público, com a história positiva, estará com a energia em alta e vai ter uma referência do que ele deve fazer ao aplicar as suas ideias na vida dele. Histórias positivas inspiram, motivando o público, sem parecer que nós estamos empurrando uma ideia goela abaixo. Diálogos são melhores do que a narração. Primeiro porque eles são mais curtos e também eles são mais impactantes. Quando você cria diálogos na sua forma de contar uma história, você pode oferecer uma entonação e variações vocais que refletem as emoções que os personagens estão passando e que você vai cutucar nos sentidos do público que está lhe ouvindo. Entre o conflito e a vitória final, sempre numa história boa, existe um momento de fagulha, que é quando aquele processo, a ideia ou a sabedoria que resolveu o conflito é percebido pelo protagonista. E essa fagulha faz o público usar aquele conceito que foi usado pelo seu personagem em conflitos similares que o público enfrenta na sua própria vida. A mudança dos personagens que acontece a partir da fagulha vai mostrar a diferença dos estados antes e depois da descoberta daquela sabedoria. Sempre depois de uma fagulha, é importante você mostrar na sua história a mudança que o personagem sofreu. E por fim, mas não menos importante, a moral da história. O ponto-chave, o slogan, que resume toda uma fala do tipo TED, de forma que o público vai dela se recordar e vai repeti-la. Essa moral deve ser curta e direta. Como, por exemplo, na minha história, sempre há um próximo trem. Agora eu sugiro o seguinte,
Pegue todas as dicas que o autor do livro TED Talks Storytelling deixou aqui e faça um batimento com a historinha que eu contei antes aqui neste vídeo. E veja se você consegue identificar cada uma delas e passe a aplicá-la nas suas próximas apresentações. Te vejo no próximo Insight Book.